Que a paz e o amor do Senhor esteja convosco. Amém? Amém. Irmãos, abra conosco a palavra do Senhor em Salmo 37, versículo 5. Amém? É 37, isso, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Amém? Irmãos, eu acho que assim, muitas vezes a gente passa por alguns momentos em que a gente passa estresse, nervoso, e muitas vezes a gente fala ou faz alguma coisa que a gente se arrepende, né? E é nesse momento que Deus fala conosco para a gente, em vez de tomar alguma decisão nesses momentos, que a gente confie nele, né? Eu tenho uma experiência recente, que agora, alguns dias atrás, eu passei 4 dias em uma tensão ao qual não precisava ter passado. Eu identifiquei um problema e sabia que isso ia acontecer. E aí o primeiro dia vai e aí a gente fica nervoso, estressado, e passa o primeiro dia e aquilo não acontece, mas sabia que o segundo dia ia acontecer. Chegou no segundo dia, mais estresse, nervoso, e a gente passando pelas lutas, provações, e não aconteceu. E o terceiro dia, falei, agora vai. E também não aconteceu. No quarto dia, eu me levantando, o Senhor pegou nas minhas mãos e disse, eu estou aqui contigo. E aí, eu entreguei o dia ao Senhor. Falei, Senhor, se for da sua vontade, vai ser feita a sua vontade, o que tem que ser feito. E naquele dia, o dia foi o dia mais turbulento, acho que da minha vida, mas eu passei o dia mais tranquilo que eu tive, porque eu confio no Senhor. E muitas vezes a gente passa por situações e problemas que não precisava ter passado. Se no primeiro dia eu tivesse entregue ao Senhor e falado, Senhor, está aqui, esse é um problema, eu não sei resolver, e o Senhor resolve para mim, Ele teria resolvido. Não teria passado 4 dias nervoso, estressado, com muita angústia no coração, e teria vivido de uma forma diferente. E isso acontece em vários momentos. Aquela resposta que você dá no nervosismo, aquele pensamento que às vezes você está ali concentrado, alguém vem te perturbar e você fala alguma coisa ou faz alguma coisa e acaba machucando as pessoas que não merecem aquilo que você... E Deus vem hoje fazer um ensinamento. Esse momento, para, respira. Muita gente fala assim, conta até 10, né? O Senhor falou assim para mim, respire 10 vezes, que aí vem a sabedoria do Senhor e Ele vai te dar a solução daquilo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor deixou para mim. Eu gostaria de compartilhar com vocês, e recebam o ministério do louvor com as palmas do Senhor. Amém? Senhor.
Oh, Ele me ama, Ele me amou. Ensino-me o sim. O seu amor é como um furacão, eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E desejo quão maravilhoso Ele é, meu Deus, que Ele é. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Somos semelhança e nosso galardão, grande graça nos atrai a redenção. A graça é o oceano, estamos afundando. Céus firme na terra, beijo apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado. Vai viver com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama. Ele
por me amar,
presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Este lugar me corrompa, Deus não me segue. Eu quero estar neste lugar. Paixões não me seduzem. Tua presença, Senhor Jesus. Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença. Tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Tua presença, Senhor, tua presença. Glória a Deus. Shalom, amados. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Mais um dia na presença dEle. A Ele a honra, glória, louvor e adoração. Amém? Amém. Deus é bom, não é? Maravilhoso. Todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Obrigada. Aleluia. Abra comigo já nessa presença. Mateus capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ouvir algo da parte do nosso Deus. Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante. Nós estamos no período de busca pelo Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Eu quero que você vai deixar aberto, nós vamos ler depois. Tá bom? Vamos orar? Pede para Deus falar com você. Amém. Pede para o Senhor ministrar o seu coração. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, digno é o Senhor, digno é o seu nome.
de ser adorado, exaltado, bendito, glorioso. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus que eu conheça ou que eu deseje, porque sem ti não há Deus, fora de ti não há Deus, tu és único. Nesse momento, em tua presença, nós pedimos, Senhor, venha falar conosco através da tua palavra, porque eu sei que o Senhor já está aqui, já está na casa, já está no ambiente. A sua presença é real. E eu peço que continue abrindo as escrituras nesse lugar, Espírito Santo. Continue abrindo nosso entendimento para compreender o coração, para entender as escrituras. Tudo que impede, Senhor, o entendimento, tudo que impede, Senhor, o conhecimento, nós já repreendemos e ordenamos bater e retirar de nome de Jesus. E que os anjos que já estão se movimentando aqui, façam exatamente como Deus ordenou. E fala conosco, traga esse ensino para essa noite em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. A palavra que Deus me deu sobre esse tempo, nós estamos nessa série do Espírito Santo revestido do poder do alto. E hoje o tema que Deus me deu é o impacto do Espírito Santo na vida de Pedro. E o que nós podemos aprender sobre este impacto que houve na vida de Pedro? Deus também pode fazer em nossa vida. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo venha impactar a nossa vida e mudar radicalmente a nossa vida, definitivamente a nossa vida. Porque uma vez impactados pelo Espírito Santo, nós precisamos permanecer na presença dele, permanecer na palavra, permanecer na sua instrução, permanecer. Isso é o que aconteceu com Pedro. Então vamos um pouquinho de Pedro. Claro, é só uma breve, assim, vamos dizer, ministração sobre a vida de Pedro, que é muita coisa, mas eu quero trazer pontos importantes sobre a vida dele. E o capítulo 4 começa então a vida de Pedro com Jesus. Versículo 12 em diante diz assim: Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para a Galileia. E deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum, que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Partiu deste tempo, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Então aqui o encontro de Jesus com Simão, que depois Jesus mudou o nome dele para Pedro. Aqui já o primeiro encontro com Jesus. E quantas vezes nós observamos em nossa vida? Primeiro nós encontramos Jesus. Primeiro nós encontramos os ensinamentos de Jesus. E Jesus nos chama: segue. Foi assim com Pedro. Veja ainda no livro de Lucas. Livro de Lucas, versículo 13. Vamos lá. Diz assim: e ele colocou a sua mão. Desculpa. Capítulo 5, versículo 1.
E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, ou da Mar da Galileia, é a mesma coisa, ou Tiberíades, são 3 nomes para o mesmo lugar. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão. E lhe pediu que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. Então veja, aqui 2 momentos em que Pedro, vou chamá-lo de Pedro já com o nome mudado, é impactado pelo Senhor Jesus. O primeiro, quando Jesus fala: vem, segue-me, ele larga tudo. Ele larga tudo. Ele era um pescador, tinha o seu barco, tinha suas redes, e o sustento dele vinha dali, ele sustentava a sua família dali. E de repente ele larga tudo para seguir Jesus. Aleluia. Já nessa outra passagem, ele já havia pescado a noite inteira, cansado, não tinha pescado nada, mas ele ouve uma instrução de Jesus, e ele diz: vai e joga a rede. E ele foi, ele: sobre a tua palavra eu irei. O milagre foi tão grande que Pedro falou: afasta de mim, eu sou pecador. Eu sou pecador. Então o reconhecimento de quem é Jesus. Aleluia. O reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. O reconhecimento de que Pedro era um pecador, somos pecadores. Por isso que Jesus disse: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Aleluia. Essa era a pregação de Jesus. Esse era o ensinamento de Jesus. E Pedro então reconhece que ele era um pecador. Ele larga tudo e segue Jesus. Aleluia. Ele larga tudo e busca daquilo que Jesus estava dizendo a ele. E ali ele pôde ver sinais, prodígios, maravilhas. Então ele viu ali, morto sendo ressuscitado, paralítico andando, pessoas sendo perdoadas seus pecados, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando, leproso sendo curado. Todo tipo de milagres Pedro viu. Pedro ouviu ensinamentos extraordinários. Ensinamentos vindo do céu. Aleluia. Revelações vindas do céu, do Pai, através de Jesus. Então Pedro caminhou com Jesus por 3 anos e meio e viu todas as maravilhas que Jesus fez aqui. Aleluia. As que estão relatadas nas Escrituras e as que não estão, ele viu. Ele viu coisas extraordinárias. Ele ouviu palavras extraordinárias. Glória a Deus. E de repente, ele está com Jesus em um lugar, que é justamente o lugar que nós ouvimos, Naftali, terra de Naftali, de Zebulon. Ele está ali, diante de um lugar terrível na época. Infelizmente, naquela época, com o Império Romano dominando a nação de Israel, ali eles tinham deuses do Partenon greco-romano. E neste lugar havia uma gruta enorme, já falei isso aqui várias vezes, vou falar de novo para você entender o contexto. Ainda existe essa gruta.
uma gruta enorme que tinha ali uma fonte de água. E ali naquela gruta e ao lado daquela gruta foi construído um templo do Partenon greco-romano, que era um templo pagão de deuses da mitologia greca romana. Então ali se adorava todo qualquer tipo de Deus, que não era o Deus de Israel. E ali naquela gruta fazia-se sacrifício de jovens virgens a um Deus chamado Pan. E ali havia um espírito de medo terrível, porque a palavra Pan, do Deus Pan, aí vem a palavra pânico, também vem a palavra pandemia, pandemônio. Meu Deus, tudo poderoso. Então ele está ali e Jesus começa a perguntar: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Elas estão falando o que de mim? Uns falam que você é João, outros falam que você é Elias, outros falam que você não sei quem, não sei quem, não sei quem, começa a falar. Aí ele pergunta assim: vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde isso. Veja em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Glória a Deus. Deixa aí. Olha o que a palavra fala. Eu vou pular aqui para o versículo 16, para os outros eu já citei. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a ele o quê? Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois a carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo, tu és Pedro, onde ele muda o nome aí. Porque sobre esta Pedro significa Petros, Petros é pedregulho. E sobre esta rocha, ele está falando essa palavra que você está dizendo, quem eu sou a rocha. Não está falando que Pedro é a rocha. Veja aí, e eu edificarei a minha igreja, esta é a rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, sobre mim mesmo. E a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava falando sobre aquela gruta, que era chamada de a porta do inferno. Então aquela gruta que ele estava se referindo como porta do inferno, também remete a nós a porta do inferno mesmo. Então ele está fazendo uma analogia. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, tudo quanto tu lhe desligares na terra será desligado no céu. Então ele não estava dando a chave só para Pedro, mas para toda a igreja de Cristo. Aleluia. Então veja, Pedro teve um encontro com Jesus, se arrepende dos seus pecados, ou me afasta que eu sou pecador. Mas aqui ele tem uma revelação do céu. Jesus disse: olha, não foi a carne, o sangue, não foi de você mesmo que saiu isso. Foi meu Pai que está no céu, revelou isso a você. Então veja que aqui Pedro começa a ter algo no seu espírito. Pedro é dito como alguém muito impulsivo. Pedro é visto como alguém que queria fazer as coisas um pouco da cabeça dele. Mas ele estava sendo transformado pelo Senhor. Aleluia. Ele estava sendo lapidado pelo Senhor. Mas veja o que diz ainda no capítulo 22 de Lucas, versículo 31. Olha lá. Mas Pedro, na sua caminhada, tinha algumas coisas que precisavam mudar, que precisavam ser transformadas. Lucas 22, 31, como todos nós. Então vejam, faça essa comparação com a sua vida e a vida de Pedro. O que precisamos melhorar? O que precisamos mudar? Basta só entregarmos a nossa vida a Jesus? Nós temos que permanecer em sua presença.
andar na sua palavra, viver o que está dentro das Escrituras. Capítulo 22, versículo 31 diz assim: e o Senhor disse: Simão, Simão. Espera só um minuto. Ok. Opa. Versículo 31 e 32. Vamos lá. Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça o teu irmão, teus irmãos. Veja, Pedro andava com Jesus. Pedro tinha entregado a vida dele a Jesus. Mas aqui está dizendo que Satanás pediu permissão para cirandar a vida de Pedro. O que isso significa? Imagina comigo uma pessoa que faz uma colheita de trigo. No meio do trigo cresce o joio, que é uma plantinha que parece o trigo, mas ela não tem semente. Quando é peneirado, o trigo, naquela época era assim, né? Hoje tem maquinários extraordinários. Quando era peneirado, ficava a semente do trigo e a palha do trigo e do joio ficavam soltas ali. E aí fazia o quê? A mãe colheu muito, o pai também. Assim, jogava e a palha voava, ficava a semente. Ficava ali a semente, não é isso? Ficava a semente. Então, o que Deus aqui, Jesus está falando? Ó Satanás, olha Pedro, Satanás pediu para chacoalhar você, peneirar você, para saber se você é trigo ou se você é joio. Então, muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós precisamos entender que somos peneirados. Somos peneirados. Só que Deus é tão maravilhoso que assim como Jesus fez com Pedro, faz por cada um de nós. Aleluia. Mas eu roguei ao Pai por ti. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que intercede por nós. Olha uma outra versão, no versículo 32 fala assim: entretanto eu roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Meu Deus Todo-Poderoso. Pois quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Pedro andava com Jesus e não era convertido. Quantos de nós andamos com Jesus e não somos convertidos ainda? Meu Deus Todo-Poderoso. Quantos de nós andamos com Ele? Nos achamos até pecadores, cremos nele, mas não nos convertemos verdadeiramente ao Senhor. Somos simpatizantes, frequentamos, às vezes até somos batizados, até batizados com o Espírito Santo. Mas a conversão, irmãos, ela precisa ser de uma transformação radical da nossa vida. Uma mudança radical. Ter que, literalmente, se Deus falar: olha, não quero que você faça isso, não faça. Não quero que você fique ali, não fique. Não quero que você ande em tal lugar, não ande. Não quero você com tal companhia, não quer. Quero o que Ele quer. Já contei para você quantas vezes o meu testemunho que eu estava trabalhando, o meu trabalho estava em ascensão, estava sendo reconhecida na cidade, no estado. E Ele falou para mim: o que você está fazendo aqui não é aqui que eu te quero. Você está disposto a abrir mão de tudo? Aleluia, Jesus. Abrir mão de tudo por Ele, para estar com Ele. Glória a Deus. Desejar mais estar na casa dEle, na presença dEle, em união com o corpo de Cristo, mais do que qualquer outro lugar, mais do que qualquer outra companhia.
Versículo 33. E ele disse, Senhor, Pedro falando, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele lhe disse, digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje, antes que tu me negues por 3 vezes que me conhece. E ele disse, Jesus falando, né? E quando eu vos enviei sem bolsa, alforje, calçado, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam, não, nada. Então veja, no mesmo contexto que Jesus repreendeu Satanás, quando Pedro fala, não, que isso não aconteça com o Senhor. Não, o Senhor não vai morrer, não. Ó, o celular está tocando aí. Ah, não. Não, Senhor, não. O Senhor vai morrer. Jesus falou o que para ele? Arreda-te, Satanás. Meu Deus. Ele expulsou Satanás de Pedro. Pedro precisava se converter. Pedro, escuta, você vai me negar. Mas chega, estou pronto. Quantas vezes em nossa vida, por não termos o impacto do Espírito Santo em nossas vidas, agimos como Pedro. Meu Deus. Negamos a Jesus com o nosso comportamento, com a nossa palavra, com as nossas ações, com as nossas escolhas. Negamos a Jesus. E às vezes nós somos peneirados. E aí fica, por que será que eu estou sendo peneirado? Por causa dessas coisas, dessas questões mal resolvidas diante de Deus. Pedro estava ali com Jesus, ouvindo Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas não tinha se convertido verdadeiramente. Meu Deus. E ele estava ali pronto, dizendo com a sua boca, vou morrer contigo, vou até para a prisão, vou morrer. E Jesus falou, você vai me negar quando chegar esse tempo. Então, muitas vezes, quando chega o tempo de provação, nós somos colocados numa situação entre assumir Jesus, testemunhar Jesus ou negar Jesus. Então, Pedro passa por isso. Pedro passou por essa questão. Versículo 54 de Lucas, veja aí. Está falando de Jesus. Então, tomando-o, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o assentado ao lado do fogo, e olhando seriamente, disse, este é o homem, também estava com ele. E ele negou, dizendo, mulher, eu não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também deles. E Pedro disse, homem, eu não sou. Vamos lá, versículo seguinte. E passada quase uma hora, o outro, com confiança afirmava, dizendo, com certeza este indivíduo também estava com ele, pois é um galileu. E Pedro disse, homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, quando ele falava, o galo cantou. E olha, presta atenção nesse versículo seguinte, presta atenção. Olha isso aqui. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como tinha dito, antes que do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Então, muitas vezes, as escolhas da nossa vida, nós estamos negando Jesus. E Ele está olhando para nós. Ele está olhando. Então, quem somos? Será que somos tão diferentes de Pedro? Será que somos tão diferentes com as atitudes que Pedro tinha? De andar com Jesus, mas não ser convertido verdadeiramente a Ele, nascido de novo? Pedro tinha batizado. Pedro já tinha se batizado nas águas. Pedro andava junto com o povo de Deus. Ele era ali um discípulo.
Mas Jesus teve que repreender Satanás dele. Jesus teve que falar para ele: você vai me negar. Quando você se converter, então você fortaleça os teus irmãos. Então, quando nós nos convertemos verdadeiramente, o Senhor quer que a gente fortaleça uns aos outros, como testemunha vivo. Então a pergunta é: o teu irmão pode contar com você no momento em que precisa ser fortalecido? O teu irmão vai olhar do lado e vai ver você: poxa, esse eu posso contar, esse está orando por mim, está aqui junto, está andando junto. Glória a Deus. Então Pedro recebe esta palavra. E nós vamos observar, abre comigo ainda, ó, versículo 49. Eu vou voltar um pouquinho para falar da impulsividade de Pedro. Quando Jesus é preso, olha o que acontece aqui. Versículo 49, capítulo 22 estamos. Quando estava ao redor, isso é no momento que Judas beijou Jesus, traiu Jesus, e aí a sequência. Quando estavam ao redor, viram o que ia acontecer, e eles disseram-lhe: Senhor, feriremos com espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E Jesus respondeu e disse: permitia ainda isto? Permitia ainda isto. Tocando sua orelha, o curou. Quem era esse homem? Veja o versículo 18 de João. Quem era esse homem? Pedro. Pedro corta a orelha de um homem chamado Malco, que era servo ali do sacerdote. Veja aí, vamos lá. Tudo isso é a história, um pouquinho da história de Pedro. Versículo 21. Porque, 18, 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome desse servo era Malco. Então veja a índole de Pedro. Ele andava armado, naquela época era assim, eles tinham as suas espadas. Mas na hora do vamos ver, eles corta a orelha do outro. Aí Jesus, cura aquele homem. Você sabia que essa foi a última cura de Jesus antes da sua ressurreição, antes da sua morte? Porque depois da ressurreição ele fez muitos milagres. Primeiro milagre é qual? A festa Transformando água em vinho. E o último milagre é a cura da orelha de Malco. Então veja, Pedro era impulsivo. Ele vai lá, corta a orelha, daqui a pouco ele vai lá e nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus é tão maravilhoso, tão poderoso, que lá em João capítulo 21, Jesus já ressuscitado, eles estão lá pescando, que daí eles voltam a pescar. Jesus vai ali na praia, fala: ei, tem algum peixinho aí, tem alguma comidinha aí? E eles percebem que era Jesus. Quando eles chegam lá na praia, já tem pãozinho, já tem peixinho. E Jesus começa a conversar com Pedro. E aí, Pedro, vamos conversar? Ali Pedro é restaurado. Ali Pedro é perdoado. Ali Pedro recebe algo de Jesus. Ele começa a falar: Pedro, tu me amas? Eu gosto de você, Jesus. Na tradução do grego é assim. A palavra fala: eu te amo. Não, mas a palavra no original é: Pedro, tu me amas? Eu gosto de você, Jesus. Amor fraternal. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu gosto de você, Jesus. Aí na terceira, Jesus pergunta: você gosta de mim, Pedro? Ah, Senhor, eu te amo. Então não basta, irmão, só gostar de Jesus.
Eu tenho que amá-lo de todo o meu coração. Ele não ensinou os mandamentos, resumiu todos os mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de todo o teu coração. Glória a Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Então não basta eu gostar de Deus, eu gostar de Jesus. Porque quem gosta, desgosta. Quem gosta não tem compromisso. Quem gosta uma hora, né? Ai, Jesus deu, ai, que lindinho Jesus. Da outra hora, vive do jeito que quer. Geralmente se aproxima de Deus só porque precisa de alguma coisa. Aí nós não somos filhos, somos amigos interesseiros. Então Jesus fala com ele: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui Pedro é restaurado. Deus quer restaurar a nossa vida a ponto de haver uma transformação em todas as áreas da nossa vida. Eu não posso ter um relacionamento frívolo com Deus. Eu não posso ter um relacionamento interesseiro com Deus. Eu não posso ter um relacionamento inconstante com Deus. Só quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso ter um relacionamento de saber que Ele é o único Deus, o único Senhor, o meu Salvador. Glória a Deus. Então ele recebe mais instruções e diz, Jesus falou para ele, como nós ouvimos domingo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. De poder. E depois Jesus soprou sobre os discípulos, soprou sobre a vida de Pedro: recebei o Espírito Santo. E aí nós vamos lá para Atos capítulo 1. Ficai em Jerusalém e recebereis poder. Aleluia. Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Se fosse aqui no Brasil, seria tanto em Assis, São Paulo, no Brasil e até os confins da terra, a qualquer lugar do mundo. E esse mesmo Pedro viu Jesus subir aos céus. E esse mesmo Pedro permaneceu junto com os discípulos. E estavam no cenáculo, em oração, 120 pessoas. Pedro estava entre as 120 pessoas. Aleluia, Senhor. Como de repente ele estava num lugar fechado, veio um vento. Atos 2. Veio um vento, um barulhão, um vento forte, impetuoso é forte, forte. Muito forte. E pousou sobre eles línguas como que de fogo. E eles passaram a falar em outras línguas. Pedro estava lá. Nesse dia que ele foi impactado pelo Espírito Santo, ele não negou mais Jesus. Ele não tirou mais a espada para cortar a orelha de ninguém mais. E desses 120 que teve esse alvoroço da manifestação do Espírito Santo, numa festa chamada Pentecostes, que é uma palavra grega que significa semanas, é uma festa de colheita, no hebraico Shavuot. Nesse dia, havia em Jerusalém pessoas de todos os povos daquela época. Todos os povos. E quando eles começaram a falar em línguas, aquelas pessoas ouviam eles falando na língua materna deles. E Pedro foi o único dentro daqueles 120 que começou a falar.
Não tinha mais medo, não estava mais escondido, não estava mais com espada para matar ninguém, para cortar ninguém, não estava mais negando Jesus, porque ele foi impactado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. No capítulo 2 e no capítulo 4, fala as duas pregações de Pedro. 8.000 almas se converteram nessas duas pregações. Aleluia. 8.000! Porque estava gente de todo quanto é lugar ali. E as pessoas, ele começou a falar de Deus, a ministrar a palavra, a anunciar a palavra. Olha, vamos ver um trechinho aqui da pregação de Pedro? Olha isso aqui, gente. O que é isso? Isso que é ser impactado é uma transformação poderosa, é uma transformação absoluta. É isso que nós precisamos, irmãos. Não dá para ficar mais com a vida mais ou menos, não. Veja aí, olha aí. Isso é Pedro, hein? Homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi. Ele começa a citar as escrituras. Ele não era um pescador, mas ele não era ignorante acerca da palavra de Deus. Não importa qual é a nossa profissão, não importa qual nível de instrução temos. Se nós buscamos o conhecimento das escrituras, é o Espírito Santo que nos dá graça, conhecimento, verdade, revelação, poder, ousadia para falar. Ele estava escondido. Quando ele foi negar Jesus, estava escondido. Quando Jesus morreu, ele ficou escondido. E de repente aqui, sai na frente de todo mundo para falar. É isso que o Espírito Santo quer falar com você, fazer com você. Aleluia, Senhor. Agora, eu preciso rever como é que a minha vida está com Deus. E ele vai falando, tá, vamos falar. Eu vou pular um pouquinho aqui, vamos lá. Ele vai falando, pregando, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e os demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Olha aí Pedro, olha o Pedro que Satanás queria ser andar. Por que será que Satanás queria ser andar Pedro? Por que será que Satanás queria colocar Pedro à prova? Porque sabia quem ele iria se tornar. Satanás sabe quem é você aos olhos de Deus. E ele sabe que se você se posicionar diante de Deus, naquilo que Deus tem para você, você vai dar muito trabalho para ele. Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que estão longe. Diga: sou eu, ele está falando de mim, fala. Senhor, sou eu, tá? Sou eu também. Oh, meu Deus do céu. Todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Sou eu, Deus está me chamando. Está chamando todos. Você não, sou eu. Você está dormindo no ponto? Será que sou eu que estou pegando fogo aqui? Diga: sou eu. Sou eu. Ele está falando de mim. Há mais de 2000 anos atrás, Pedro estava referindo-se a você. Amém. Um covarde. Glória a Deus. Um que negou Jesus. Glória a Deus, Senhor. Um raso na fé. Que Jesus repreendeu Satanás. Que queria resolver as coisas na espada, na briga. E de repente sai lá de peito aberto. Com a cara e com a coragem. Não. Cheio do Espírito Santo. Aleluia.
um coxo na porta da fronteira. Ele estava indo lá para o templo. Aí tinha um coxo lá, ano após ano, de nascença lá, pedindo esmola. Pedro olhou para ele, Pedro, João olhou para ele. É o seguinte, eu não tenho nem prata nem ouro. Talvez o coxo falou, então dá licença, eu pedi para outro, né? Mas o que eu tenho, eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus. Que Pedro é esse? Cheio do Espírito Que Santo. Pedro é esse? E nós podemos falar, levante e ande em nome do Senhor? Nem que seja para uma vida que está destroçada. Olha, Jesus pode mudar a tua vida, vamos lá, vou te ajudar, levanta e anda. O que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? Espírito Santo. O que Pedro tinha? Primeiro ele tinha covardia. Primeiro ele tinha pecado. Primeiro ele estava lá todo bagunçado. Mas de repente o Espírito Santo mudou a vida dele. Amados, nós precisamos valorizar o Espírito Santo. Não é só de vez em quando. Todos os dias. É isso que o Espírito Santo faz com a nossa vida. O coxo entrou lá louvando e adorando. Aí sabe o que aconteceu com Pedro? Começou Deus usar Pedro. Por onde passava, até a sombra curava, todo mundo ali. Pedro foi preso. Ele ia ser morto no outro dia. E sabe o que ele foi fazer? Ai, Senhor, eu estou aqui preso. Não, de jeito nenhum. Ele foi dormir. Se você soubesse que você seria morto no dia seguinte, você não dormiria? Eu acho que eu não dormiria, mas vamos lá. Aí o anjo chega lá e fala, ô Pedro, acorda, filho. Acorda aí. Vamos? Vamos Acorda lá. aí, filho. Ô, acorda. Ele saiu com o anjo. As portas foram abrindo, as cadeias foram abrindo, tudo abrindo. Ele foi liberto. E ele sofreu muita coisa. Dizem os estudiosos, os historiadores, que Pedro ele foi morto em Roma. A Bíblia não relata isso. E ele pediu ele ia ser morto, crucificado, igual a Jesus. Mas ele diz assim, eu não posso morrer igual ao meu Senhor. E pediu para ser morto de cabeça para baixo. Meu Deus. Sabe quem que matou Pedro? Nero. Sabe aonde? Pertinho de onde hoje é o Vaticano. No circo de Nero. Esse é o registro da história. Mas o que ele fez em pouco tempo, pelo poder do Espírito Santo, Meu Deus. ninguém pode mudar. Então eu quero falar para você, com você, para mim e para você. Nós estamos nesse período. Ontem foi o dia que Jesus subiu ao céu. 10 dias depois o Espírito Santo desceu. Nós precisamos pedir para Ele fazer aqui, neste ministério, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, a mesma coisa que Ele fez lá. Amém, Senhor. Para que venha o avivamento. Mas o avivamento tem que começar primeiro em mim, na minha busca diária. Não buscar só na igreja. A igreja é uma continuidade do que eu busco na minha Aleluia, casa. Porque aqui na casa do Senhor tem que ser essa continuidade. Aleluia. Quando eu chego aqui, mais presença, mais fogo. Por quê? Tem tochas acesas. Agora, se eu sou uma tocha apagada, tocha não, se eu sou uma brasa apagada, como é que vai ser? Então, se você chega aqui como
brasa acesa, Aleluia, Deus. nós formamos uma grande fogueira, Amém. um fogaréu. Amém, Senhor. Porque daí a brasa com brasa. Agora, não chegue aqui na casa do Senhor como uma brasa apagada. Já venha da sua casa, da sua busca diária, da sua fome, da sua sede, de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, de ler as Escrituras, de orar, de jejuar. Diariamente precisamos orar, semanalmente, no mínimo, precisamos jejuar. Para que então, quando Satanás quiser porque tem coisas que Deus permite, uma chacoalhada, para ver se a gente está. Se você observar em Deuteronômio capítulo 8, Deus vai falar para o povo por que permitiu tudo que permitiu na vida deles no deserto. Eu permiti isso para provar vocês, para saber o que estava no vosso coração. Se vocês me amavam ou não. Meu Deus. Então, muitas vezes, nós somos, sim, chacoalhados. Mas eu tenho que ser trigo para sobreviver à peneira. Só o trigo. Ei! Só o trigo sobrevive à peneira. Pedro era um trigo. Por isso, suportou tudo que suportou depois. Por causa da presença do Espírito Santo. Se fosse lá naquele momento, ele não sobreviveria. Porque Judas também passou pela peneira. Porque se Judas tivesse se arrependido, ele também teria sido restaurado como Pedro foi. Mas ele não se arrependeu. Então Pedro sobreviveu. Se você observar Atos dos Apóstolos, fala muito, uma parte fala sobre Pedro, mas a maioria fala sobre Paulo depois, porque foi Lucas que escreveu, que andava com Paulo, né? Estava junto com Paulo. Mas leia o livro de Pedro. Foi Pedro que disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o Pedro. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro falou isso. Ué, viu a transformação? Foi o próprio Pedro que falou, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sede sóbrios, vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor, procurando tragar você. Então veja, Pedro, a transformação da vida de Pedro, que ele foi impactado pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, se um dia você teve uma experiência com o Espírito Santo e hoje está mais assim, não entristeçais o Espírito Santo. Não extingue, não apagais o Espírito Santo. Deixa ele ser tocha viva. Aleluia. Que essas línguas de fogo estejam sempre, mantenha-se sempre forte, acesa, conduzindo o planeta. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo manifestar em você. Agora, não tenha uma vida fria, longe. Não tenha uma vida afastada, mas tenha uma vida na presença. Aleluia, Senhor. Na presença de Deus, na presença na casa de Deus, na sua vida, no seu trabalho, no seu amor para com a obra de Deus.
E lembre-se, aonde você for, fale, testemunhe, diga, arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque Pedro se converteu verdadeiramente. Amém. Quando ele foi impactado pelo Espírito Santo. Feche os teus olhos. Deus tem poder para mover em nossas vidas. Glória a Deus. Amém. E o Espírito Santo precisa ser valorizado. Verdade. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Glória a Jesus. Nós precisamos nos render ao agir do Espírito Santo. Como nós cantamos agora. Se renda ao Espírito Santo. Deixe Ele tratar com o seu coração. Peça ao Espírito Santo para habitar em você. Deixe Ele te guiar nessa terra. Porque é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence, é Ele que nos guia, é Ele que nos conduz. É Ele que nos ajuda na nossa conversão a Deus. E a conversão é mudança de direção. Todos os dias, peça ao Espírito Santo guiar você nesse dia. Te dar sede, fome pela presença, por conhecer. Fique de pé nesse lugar. Peça agora, faça a tua oração. Há coisas que só eu posso orar. E só você pode orar por você mesmo. Então peça. Peça ao Espírito Santo renovar você essa noite. Peça ao Espírito Santo para entrar em você. Para encher, transbordar a tua vida. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Pede para Ele renovar a sua vida, renovar a sua fé, te ajudar para que você não perca a sua fé, para que você não esfrie na fé, não esfrie no seu compromisso, não esfrie no seu chamado, não esfrie em quem Ele desejou para você que você fosse. Não deixe as lutas, as dificuldades, os problemas, as situações, o dia a dia esfriar a sua fé, te afastar da fé, te afastar da presença. Fala com Ele. Ora, amado Senhor, Deus maravilhoso, faça a sua oração. Deus poderoso, digno é o Senhor de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós te pedimos, ó Senhor, perdoa os nossos pecados, se esfriamos a nossa fé, se esfriamos de estar em tua casa, em tua presença, se paramos de fazer aquilo que o Senhor queria. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Queremos nos converter a Ti, nos voltar a Ti, entregar a nossa vida a Ti, para que o Senhor faça a sua vontade, manifeste o seu querer, a sua palavra. Nós queremos nesses dias buscar, clamar, desejar a sua presença, para que no dia de Pentecostes, na semana que vem, nós possamos sentir a tua glória ainda mais, a tua presença ainda mais, o teu poder ainda mais, a tua glória ainda mais. Queremos o teu fogo, queremos a tua presença, queremos a tua glória, queremos o teu mover, queremos o teu poder, queremos fazer
Eu preciso da tua presença, eu preciso, Senhor, acende o fogo em mim. Fala para Deus se você quiser. Acende o fogo em mim, a chama da tua presença, do teu Espírito, que seja sentido, que seja visto, que seja, Senhor Jesus, recebido. Racalabá, é bem-vindo, Senhor. Entra no meu coração, tu és bem-vindo, o fogo da tua glória, da tua graça. Oh, Racarabasturianda, Labasturianda, Lamanai, ele canta, Ramanai. Eu desejo isso de todo o meu coração, com toda a minha alma, Senhor, com todo o meu corpo, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, de todo o coração eu desejo, Senhor, a tua glória, a tua presença, manifesta a tua glória, a tua presença neste lugar, na vida de família, quebrando todas as cadeias, as resistências da mente, do coração, da alma, do corpo, a ignorância a respeito da tua verdade, da tua palavra, deste tempo poderoso, as mentes malignas que vêm, Senhor Jesus, atuar nos corações, caia por terra, toda mente romana, toda mente bárbara, que impede o entendimento do conhecimento deste tempo poderoso. Caia por terra toda mente maligna que foi tratada, trabalhada por Satanás, para impedir o entendimento deste tempo. Caia por terra essas amarras de vem com a mente do Senhor, a mente de Cristo. A mente do Cristo, do conhecimento verdadeiro das Escrituras, por completo. Você que está assistindo, que o diabo tem prendido a tua mente para você entender o tempo da verdade de Cristo. Você que tem tido na tua mente, olha, a cauterização do maligno para não receber a revelação deste tempo, da chamada de Deus para este tempo. Eu ordeno que este mal saia da tua vida agora, que a tua mente seja liberta, que os teus olhos espirituais sejam abertos e que você receba a revelação da palavra para entender os tempos e as estações de Deus, o tempo de Deus que cura, que liberta, que transforma, que anuncia Cristo, que é algo poderoso da parte de Deus para mudar a tua vida e a tua história. Este tempo, que fala de cantarabasturianda labastu, ricotaramandurianda labasturianda labasturi cantarabastu, o direcionamento de Deus, o direcionamento de Deus, o caminho que Jesus ia percorrer nesse tempo, e ele cumpriu uma parte, vai cumprir outra parte. Tudo aquilo que cauterizou tua mente, que trouxe engano para tua mente, que trouxe a cauterização para tua mente, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Quanto você deseja o Espírito Santo? Ou você quer só ver o outro recebendo? Você quer ver só o outro recebendo? Então entrega a tua vida hoje para Ele. Mas rasga o teu coração e fala, Senhor, muda. Entra. Taca fogo aqui dentro. Eu quero ser uma tocha ambulante. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Não importa quanto tempo você já serve a Cristo. O que importa é o quanto tempo a chama está acesa. No templo, o fogo não podia se apagar. A lâmpada tinha que ficar acesa dia e noite. O fogo tinha que ser contínuo. Na tua vida o fogo tem que ser contínuo.
Por isso que fala, não pode extinguir, não pode apagar. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu já fiz na minha vida, o que você já fez, o que está acontecendo, o que já aconteceu, não importa. Pega a história de Pedro. Se Deus fez por Pedro, Ele faz por nós. Eu creio. Então diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. Eu os amarro, do maior ao menor, e ordeno, bate em retirada com toda a sua bagagem. Sai da minha vida, sai da minha casa, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero a manifestação do Espírito Santo, ser impactado pelo Espírito Santo, ser transformado como Pedro foi e ser usado por Ti para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Tira de mim toda frieza espiritual, todo comodismo espiritual. Quero ser uma tocha ambulante que anuncia quem Tu és, para a glória do Teu nome. Senhor, me cubra o Teu sangue da cabeça à planta dos pés, e toda a minha família. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual, da minha família também. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. E abro as portas dos céus, em nome de Jesus, e que venha potencializar toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, ativa os meus anjos e os anjos que guardam a minha casa. Em nome de Jesus. Amém? A semana que vem, na quarta-feira, nós não teremos culto. O culto será na quinta, às 8 horas, porque é o Pentecoste, né, a festa do Shavuot. Então aqui nós vamos fazer uma grande festa, é a festa da colheita. Então aqui a mesa já vai observando aqui que ali representa o fogo do Espírito Santo, né, a tocha, aquele vaso representa a tocha do Espírito Santo, pode ver, parece um fogo. E aí aqui você vai ver vários tipos de grãos, né, coisas de colheita, legumes, verduras. Nós vamos fazer isso representando a festa da colheita. E essa festa lá do Pentecostes representa o quê? Almas que são colhidas. Aleluia. 8.000 almas em 2 ministrações é gente, né? Glória a Deus. Mas aqui os frutos para abençoar nossa mesa, nossa despensa, nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos, que nem todos aqui são agricultores, né? Mas o trabalho das nossas mãos. Então você vai ver aqui tudo representado aqui de maneira maravilhosa. E domingo nós vamos aprender nós estamos nessa continuidade do Espírito Santo. O que Sinai e Jerusalém tem a ver com a festa do Pentecostes, do Shavuot, a festa da colheita da semana. Bem, vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus abençoe você. Shalom.